Nosso encontro de hoje é para falarmos sobre ideias de postagem dos stories. A gente já não tem mais dúvida, né, da importância que usar as redes sociais tem para nos aproximar, para nos conectar com a nossa audiência, que eventualmente pode se tornar nossos pacientes. Então, uma resistência que muitos colegas têm é quanto a publicar, fazer conteúdos nos stories. Então, a gente quis trazer esse tema para a aula de hoje, para dar ideias, para realmente incentivar que você que está aí do outro lado saia dessa situação de consumidor de conteúdo da rede social para uma situação de produtor de conteúdo. Porque a gente do Descomplique acredita que o marketing, a publicidade médica, ela hoje não é mais opcional. A gente não tem mais opção de fazer ou não. Se você escolher não fazer, você está correndo grande risco de não conseguir posicionar seu nome, de atrair pacientes a curto, médio e longo prazo, principalmente, porque as coisas estão mudando e a gente tem que ter a capacidade de se reinventar, de realmente fazer aquilo que for necessário para chegar nos nossos objetivos e nos sonhos que a gente almeja alcançar. Que ideias para postar nos stories, gente. Antes de mais nada, eu vou abordar com vocês as principais dificuldades que os colegas relatam enfrentarem, né? Primeira dificuldade, vergonha e timidez. Clara, não me sinto à vontade diante das câmeras. Eu travo, eu gaguejo, eu bloqueio, eu não sei como falar, o que falar. E esse é um grande desafio mesmo. Por quê? A maioria de nós não tem essa aptidão, essa habilidade desenvolvida. A boa notícia é que isso é algo treinável. Então, se hoje você não se sente à vontade diante das câmeras, a única forma de te fazer se tornar uma pessoa mais habilidosa e ficar realmente mais fluido diante das câmeras é você começar a fazer. Então, no início vai ser difícil, vai ser desafiador. Nossa, você vai criar aí um monte de empecilhos, um monte de desculpas para não fazer. À medida que você for criando, que você for fazendo, você vai ver que a sua qualidade de comunicação vai melhorar, a clareza com que você passa as informações que você deseja melhora. Então, a prática, aquela famosa frase bem clichê, né? A prática leva à perfeição. É mais ou menos isso. É a prática que vai fazer com que você perca a vergonha, a timidez. E eu costumo falar que no Descomplique que a timidez, ela pode ser uma característica sua. Ela faz parte, de repente, da sua personalidade. Só que isso não pode te paralisar. Muitos colegas, né, que se paralisam, se deixam paralisar por essa timidez, na verdade é mais um medo de julgamento, um medo do que as outras pessoas vão falar do que uma timidez propriamente dita. Porque a timidez, vejam essa diferença, né? A timidez é uma característica. Ponto. Assim como você pode ser comunicativo, você pode ser tímido. É só uma descrição sobre a sua personalidade, uma parte da sua personalidade. Isso você vai saber lidar, fazer apesar da timidez. Agora, se o seu problema for medo de julgamento, você vai ficar com uma resistência muito maior de dar as caras, porque o problema é muito mais profundo, né? Então, se você hoje acha que não faz por timidez, tente identificar, é por timidez mesmo? Porque se for, você não pode esperar deixar de ser tímido, considerando que a timidez é uma característica sua. Você vai precisar fazer incutindo ali as suas características, o seu jeito tímido e que também vai ser interessante para conectar com pessoas que são similares a você, que vão ver nesse seu jeito qualidades. Então, não queira, não deixe de fazer por ser tímido, tá? Agora, se você está deixando de fazer por medo de ser julgado, por medo do que os outros vão falar, aí eu recomendo fortemente que você repense, porque a vida é sua, é você quem vai colher os sucessos ou os amargores daquilo que você está plantando hoje. Então, não terceirize isso, não deixe que outras pessoas tomem as decisões ou influenciem tão intensamente nas suas decisões, tá? Bom, medo de exposição. Esse medo de exposição que eu coloquei como uma segunda dificuldade é o medo de exposição em relação à segurança. Já vi vários médicos me perguntando, Clara, dá dica de segurança. Eu vou colocar minha rotina, eu vou colocar, compartilhar ali minhas coisas no story. E a segurança minha, da minha família? Nesse quesito, gente, você vai precisar tomar cuidados. Por exemplo, você não vai colocar vídeo do seu filho e deixar aparecer o nome do colégio do seu filho.
sabe? Poxa, preserva os locais que você não precisa em todos os locais que você vai, você colocar a localização. Poxa, a gente até acha legal colocar o horário, porque dá uma noção para a pessoa de cronologia. Você não precisa colocar o horário e a localização. Ah, tal hora eu tô na academia tal e todo dia eu vou na academia nesse horário. E ó, sexta-feira é dia de almoçar em tal lugar. Fim de semana com minha família eu vou para tal parque. Você não precisa colocar o nome dos lugares, tá? Você pode falar a sua rotina sem você estar nomeando os pontos que você está passando aí na sua cidade, no seu bairro, tá? Eu vi recentemente, né? Eu recebi tanta dúvida sobre isso que eu falei, nossa, é mais comum do que eu imaginava, esse medo de exposição em termos de segurança. Então, a recomendação é essa: não coloque localização, coloque horário, porque, como eu disse, isso traz cronologia. As pessoas gostam de ver em que momento do seu dia aquilo aconteceu, mas você não precisa colocar em que local que isso aconteceu, tá? Terceira coisa, gente, sensação de ser repetitivo. Nossa, isso é o mais frequente. Os colegas não fazem os stories, né? Documentando o seu dia a dia, porque falam assim, Clara, eu vou estar repetindo, eu vou ficar cansativo, eu vou falar todo dia a mesma coisa, pô, todo dia eu vou para o consultório, todo dia eu faço meu yoga, todo dia eu, à noite, volto para casa, janto com a minha família, todo dia eu vou fazer a mesma coisa? Sim, gente. Você pode ter, né? Você tem que ter a coragem de ser repetitivo. Ao menos que você tenha uma vida, vamos lá, de um cantor, de alguém que está a cada dia numa cidade diferente, fazendo, né, um tour aí diferente, seu dia a dia vai ser repetitivo. E isso te conecta ainda mais com a pessoa que está do outro lado. Por quê? A vida dela também, o dele, também é repetitivo. E aí as pessoas começam a encontrar pontos em comuns com você. Coisas que de repente você faz na sua rotina diariamente, a pessoa também se reconhece através daquilo. Então, essa sensação e esse medo de ser repetitivo não tá com nada, tá? Você vai ser repetitivo e existem vantagens de ser repetitivo. Porque, como eu disse, você vai conectar com as pessoas que têm algumas daquelas rotinas nas suas vidas também, tá? E quarto e último, e não menos importante, a falta de ideias. Clara, tudo bem, já entendi que é importante, vou vencer meu medo, vou tomar cuidado aí com a segurança, vou me permitir ser repetitivo, mas o que eu vou postar? Eu não faço ideia, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que fazer, o que falar para ser interessante. Minha vida nem interessante é. E aí que tá, gente. A vida da maioria das pessoas não é tão interessante assim. E esse é mais um ponto de similaridade entre você e a sua audiência. Você não precisa estar fazendo uma viagem para as Maldivas para ser algo super diferente, novo, incrível, para você querer dividir com as pessoas. Você pode dividir o dia a dia, a rotina de uma mãe que, nossa, tem que se dividir entre casa, trabalho, filho. Nossa, meu Deus, é muita coisa. Isso, na verdade, te aproxima, mostra que você que está por trás do jaleco, quem é o doutor, quem é a doutora que está por trás daquilo, que é tão parecido com a tua audiência. E aí entram os pontos de similaridade. A pessoa se identifica. E a identificação, gente, ela gera o que a gente chama de conexão. A gente tende a se conectar, a se reconhecer no outro. E, inegavelmente, as pessoas têm uma tendência de fazer negócios, né? Comprar, usar serviços de pessoas que elas se reconheçam, que elas se sintam similares, que elas se sintam familiares. Isso que eu estou citando para vocês, similaridade, familiaridade, são gatilhos mentais, são processos subconscientes. Não é nada que racionalmente a pessoa fale, eu vejo a Clara todos os dias na internet, então ela me parece familiar. Vou comprar um curso de gestão, vou comprar da Clara, porque ela me é familiar. Não é racional esse processo. Esse processo ele acontece automaticamente, de forma subconsciente. Então, você estar aparecendo sempre para a pessoa torna o seu rosto para ela familiar. Ela acha que já é até da sua rede, né, próxima. Quantos pacientes você recebe? Eu recebi já no consultório falando: Nossa, Clara, parece que eu sou assim, sua amiga. Eu conheço você, conheço o Duque, conheço sua mãe. Já teve vezes da minha mãe e da minha irmã estarem na recepção, o paciente entrar e falar: Ah, é a Maricota, que é assim que eu chamo a minha irmã. Então, as pessoas se sentem familiares a você e, por conta disso, elas têm uma tendência maior de se tornarem seus pacientes. Que esse é o nosso objetivo na rede social, né, gente? Nenhum de nós vai fazer
vários stories por dia, vai estar ali marcando presença para virar celebridade. Eu acredito que esse não é o objetivo, o intuito de nenhum de vocês. Pelo menos nunca foi o meu. O meu objetivo era fazer o meu trabalho na rede social para levar minha mensagem, chegar nos pacientes, né, atingir o público que eu gostaria e, a partir disso, captar pacientes. E eu imagino que esse também é o intuito de cada um de vocês. Apresentei as principais dificuldades para vocês, né? Vergonha, timidez, medo de exposição, sensação de ser repetitivo, falta de ideias. Vou fazer recomendações bem básicas aqui para vocês, tá? Para tirarem do papel essa produção desse conteúdo. Recomendação 1. Crie uma rotina. Diferente do que você acredita, né? O medo de ser repetitivo, não. Use a repetição para criar uma rotina. Qual que é a sua rotina? Você começa o dia fazendo o quê? Tomando um café expresso? Caramba, o seu bom dia, ele pode ser fazendo um café expresso. Ah, não, claro, meu dia só começa quando, sei lá, eu corro na praia, ou então eu faço uma atividade física virtual, né? Na verdade, por orientação virtual. Minha personal fica de casa e me orientando, eu faço em casa. Ah, não, claro, eu pulo corda. Sei lá qual que é a sua. Independente de qual for sua rotina matinal, aquilo que marcar o seu bom dia, faça isso como uma rotina. E a partir disso, ao longo do seu dia, assim você também deve fazer. Então, Clara, eu de manhã vou para o consultório, na hora do almoço, nossa, eu nem almoço direito, porque eu faço um lanchinho, porque aí eu atendo os pacientes e saio um pouco mais cedo do consultório. Descubra qual que é a sua rotina, aquilo que acontece na maior parte dos seus dias e crie uma rotina para os stories. Você vai ver que tudo fica muito mais fácil. Você não precisa todo dia falar assim, ai meu Deus, o que é que eu vou postar hoje? Você vai ter quase que uma grade. Quando você olha emissoras de televisão, a gente quase não vê mais televisão, né, gente? Mas a gente tem que aprender, aproveitar aí com os ensinamentos dessas grandes, né, redes nacionais. Cara, o que você tem na Rede Globo? Um cronograma, um planejamento ali que você sabe que 8 horas da manhã, eu não sei o que passa não, mas deve ser lá, Jornal Hoje, Jornal Bom Dia Rio, aqui no Rio acho que é Bom Dia Rio. Aí tal hora tem Ana Maria, depois tem Jornal Hoje. Então, crie uma rotina para você fazer no seu Instagram, nos seus stories, de forma que isso vá ser natural e facilitar o processo de executar. Porque senão todo dia você tem que pensar em como vai ser, o que você vai colocar. Cara, é muito desgastante. Aí realmente você não vai ter tempo. Aí realmente, poxa, você não vai conseguir encaixar aquilo na sua rotina. E os stories, é isso, ele tem que estar encaixado na sua rotina. Porque você vai precisar fazer ele em diversos momentos do dia, esse é o ideal. Não pode ser tão sofrido para você, tão demorado, caso contrário, você não vai fazer, porque a gente sabe que você tem N outras coisas importantes para fazer no seu dia. Então, crie uma rotina, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos bem simples assim do que você pode fazer para você começar hoje, tá? Quem começa o dia assistindo Descomplique, cara, põe lá na rotina. Faz um story, faz uma selfie assistindo Descomplique. É assim que começa o seu dia? Pô, coloca lá. Bom dia, começando o dia, alinhando meu mindset, começando o dia aprendendo para oferecer melhores serviços para vocês. Faz isso todo dia, entendeu? Bom, segunda coisa, busque fazer o máximo de interações. O Instagram, gente, a ideia, né, é o quê? Uma rede social. Rede social, como o nome diz, foi feita para a gente socializar, para a gente trocar, para a gente poder realmente se comunicar. Só que você fala meio que sozinho, né? É um monólogo. Porém, nos stories existem recursos que permitem que você faça como se fosse, né, um diálogo ali. Você tem como dar voz para a pessoa que está te ouvindo, através das caixinhas de perguntas, através das enquetes, através daquele termômetro. Então, você consegue, de uma forma indireta, participar o outro daquilo que você está apresentando. Então, a recomendação é que você busque fazer o máximo dessas interações. Então, poxa, eu vou falar mais à frente sobre isso. Responder uma caixinha, cara, pergunta se a pessoa sabia daquilo ou não, se quão novo aquilo é para a pessoa e ela coloca lá o termômetro muito pouco. Tente sempre entender que do outro lado tem alguém que você está conversando com essa pessoa. E quanto mais ela se sentir num diálogo com você, maiores são as chances dela continuar ali acompanhando o teu perfil, acompanhando o que você tem para dizer, tá?
Então, interações. Terceira coisa, gente, compartilhe seus bastidores. Então, o que é bastidor? É a sua rotina indo para o consultório. No consultório, qual que é a rotina? Poxa, você faz reunião com a sua equipe? Ih, quinta-feira é dia de reunião. Faz um story com as suas secretárias. Gente, hoje é dia de reunião de equipe, a gente está aqui, nossa, a gente sempre se reúne para oferecer para vocês, né, o melhor atendimento. Então, nesse momento, a gente alinha, né, projetos, a gente coloca ideias na mesa para a gente estar sempre aí oferecendo melhores recursos, melhores experiências para vocês. Caramba, você fez 1 ou 2 stories. Pronto. Toda quinta-feira, quando você for fazer reunião, faz esses stories. Apresenta a sua equipe nos stories. Expõe um pouco, né? Claro que respeitando também o quanto as pessoas se sentem à vontade para isso, mas mostra a sua equipe. Isso vai facilitar para o paciente quando chegar no seu consultório, além dele já te conhecer, ele já conhecer a Maria, a Joana, a Patrícia que trabalham contigo. Aquilo contextualiza para ele toda a jornada que ele vai percorrer no teu consultório. Então, bastidor, tá? E aí o bastidor, gente, é profissional e também pessoal. Ah, terça-feira é o dia que eu faço feira. Cara, posta você na feira, faz um story, escolhendo mamão. De repente, sei lá, cara, ah, meu Deus, dá uma dica ridícula, que de repente para você é ridículo, mas olha, sabe como é que escolhe abacaxi? Nossa, para você saber se o abacaxi tá bom, eu tiro essa. Minha mãe me ensinou isso daqui, ó. Eu tiro essa daqui do meio, ó. Vejo se sair com facilidade é porque o abacaxi tá docinho, tá bacana. Então, ó, já escolhi meu abacaxi de hoje. Cara, tente identificar coisas que você pode compartilhar que para você possam ser muito bobas. Por exemplo, nossa, Clara, eu amo suco de uva. Sempre que eu posso, eu tomo suco de uva. Cara, isso pode ser uma coisa que vai trazer a rotina para o teu perfil. Você sempre que tomar suco de uva, você já coloca, ó, quem é da antiga que sabe que eu sou louco no suco de uva. Sabe o que vai acontecer? A tua audiência, quando, uma pessoa da sua audiência, quando sentar num restaurante e falar que, nossa, aqui tem um suco de uva delicioso, ela vai pensar em você, porque ela sabe que a doutora fulana, caramba, ela compartilha que ela ama suco de uva. Então você começa a se fazer presente na rotina das pessoas de uma forma indireta a partir do momento que você compartilha sobre a sua rotina, tá? Então, bastidores, tá? Uma dica, uma recomendação importantíssima: não refaça stories. O que eu quero dizer com isso? O story, gente, demora 15 segundos para a gente fazer um, né? O máximo que a gente consegue fazer são 4 sequenciados, que isso dá 1 minuto. Cara, gastou 1 minuto, não refaça. Ah, Clara, mas eu gaguejei. Clara, eu passei a mão na cabeça e eu não queria passar a mão na cabeça nessa hora. Clara, nossa, eu me engasguei. Gente, story é para ser o mais natural possível, para ser o mais verdadeiro. Então, se permita errar uma palavra. Não seja aquela pessoa que eu já fui, tá? Eu falo isso com propriedade. Eu queria fazer 4 stories, eu demorava 20 minutos. Por quê? Eu fazia 1 minuto. Aí eu olhava, não ficou bom. Deixa eu fazer de novo. Aí eu fazia de novo. Aí ficava até pior do que o primeiro, mas eu falava, opa, tá muito ruim, deixa eu fazer outro. Conclusão, eu fazia tantas e tantas vezes que aquele 1 minuto se transformava em 20, que algo que tinha que ser natural, gostoso de ser feito, virava uma chatice. Eu ficava depois frustrada comigo. Caramba, como é que eu não consigo fazer uma sequência de 4 stories de forma bacana, né? Levando minha mensagem de forma linear, trazendo clareza para as pessoas. Isso é um absurdo, eu sou muito ruim nisso. Cara, eu era minha pior hater. Então, não refaça stories. Fez o stories, o máximo que você vai fazer é assistir para fazer essa outra recomendação que eu dei, colocar uma pequena legenda. Precisa ser palavra por palavra? Não. Mas coloca pelo menos uma frase, pelo menos alguma coisa que tenha a ver com aquilo que você está dizendo naquele videozinho de 15 segundos. Eu vejo vários colegas fazendo, sei lá, 10 stories. Um monte de tracinho lá em cima. Você vai passando, a pessoa está no mesmo lugar, falando alguma coisa que você não sabe sobre o que é. Muitas vezes você não pode ouvir, porque você está num banco, está num ambiente ali que não pode ligar o áudio, não está com fone para poder ouvir. Então você tem que, em cada story seu, colocar uma frase. Se você puder escrever exatamente o que você está falando, melhor ainda. Aí, como eu disse, cara, falou de alguma coisa? Nossa, gente, comecei meu dia com café, porque sem café eu não sou ninguém. Você é assim também? Sim ou não? Você quer conversar com quem está do outro lado? Olha, e se você não é do café, qual que é a tua rotina? O que você começa o dia fazendo? Conta para mim aqui nos stories. Abre caixinha. Então,
está buscando o quê? Fazer o máximo de interação, compartilhando os seus bastidores e, como eu disse, busque fazer legenda, tá? Use GIFs, use emojis, tudo que a pessoa, gente, que está acompanhando você puder clicar na tela, é sinal para o algoritmo do Instagram que aquilo está interessante. E, naturalmente, o Instagram faz o quê? Distribui seu conteúdo para mais pessoas. Então, busque, né, se esforce para fazer com que as pessoas teclem na tela, né? Tateiem a tela dos stories enquanto estão te assistindo. Então, exemplos, tá, gente? Exemplo bem basicão. De manhã, eu vou dividir, vocês vão ver em 4 momentos do dia. Por quê? Claro, adianta. Falam que eu tenho que fazer 20 stories por dia. Então, eu que esperto que sou, não tenho tempo para fazer, vou fazer os 20 logo de manhã. Faço os 20 logo de manhã, ufa, tô livre dessa chatice de story de Instagram. Não vai adiantar muita coisa, não, tá? A ideia é que você crie nas pessoas uma vontade de te ver sempre. E isso é a regularidade que vai trazer. Então, qual que é a recomendação? Faz stories 3 a 4 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço, no finzinho da tarde e à noite. Quando você distribui poucos stories em diferentes momentos do dia, diversas vezes que aquela pessoa entrar no Instagram dela, vai estar lá a tua bolinha. A pessoa entrou no Instagram, tá lá a sua bolinha. Cara, ela começa a se viciar no seu conteúdo. Por mais básico que você acha que seja, por mesmo não tendo nada ali tão atrativo para você, as pessoas são curiosas por natureza. Gente, o Big Brother, ele tá na sua 22ª edição, não é isso? Você acha que isso representa o quê? Todo dia acontece coisa maravilhosa, super incrível no Big Brother? Não. Várias pessoas assistem o pay-per-view, assistem as pessoas dormindo, assistem as pessoas conversando sobre, nossa, nada em específico. Isso mostra que as pessoas são curiosas, a gente tem esse gatilho, né? Isso é um gatilho mental da minha curiosidade, a vontade de saber mais sobre o outro. Então, poste em diferentes momentos do seu dia, tá? Orientação para você fazer de manhã. Ritual do bom dia. Qual é o seu ritual de bom dia? Você vai fazer um ritual de bom dia com café? Você vai fazer um ritual de bom dia com atividade física? Você vai fazer um ritual de bom dia mostrando o seu look do dia? Tudo isso pode ser feito, tá, gente? Clara, mas vamos chamar de blogueirinha. Tá, vamos chamar de blogueirinho, de blogueirinha e tá tudo bem, sabe? Você tem que descobrir qual preço você quer pagar pelas coisas. Você quer pagar o preço de ser chamada de blogueirinha ou você quer pagar o preço de ter um consultório às moscas? Ou de ter um consultório que é 100% dependente do convênio médico? Depende do que você quer ali pagar como imposto, que a gente fala, né? Cara, para mim, pagar o imposto de me chamarem de blogueirinha é o menor de todos. Então, não tô nem aí. Pode chamar. No final das contas, eu que sei como é que tá a minha agenda de consultório, como é que tá ali a prospecção de paciente, tá? Então, ritual de bom dia, 2 stories, coisinha rápida, papum, tá? Segunda coisa de manhã, apresentar um assunto. Então, você pode escolher, eu gosto muito no Descomplique de orientar os colegas, né, a criarem temas semanais. Então, vamos lá, hoje eu vou falar sobre, na pediatria, eu vou falar sobre síndrome mão-pé-boca. Então, essa semana vai ser a semana da mão-pé-boca. Nossa, eu vou falar sobre isso a semana inteira. Então, nesse momento de manhã, você vai falar, gente, olha só, essa semana a gente está falando sobre mão pé boca, você está acompanhando? Aí você vai colocar caixinha, né? Enquete, sim ou não? Poxa, você tem filhos? Conta aqui para mim, sim ou não? E o seu filho já teve mão pé boca? Conta para mim também para eu saber o quanto que isso é interessante para você de ouvir falar e tal, sim ou não? Então, qual a tua dúvida sobre isso? Você sabe o que que é? Me manda aqui. Qual é a dúvida que você tem? Pronto, cara, você fez aí 3, 4 stories falando sobre a doença que você vai abordar essa semana, sobre o tratamento. Aí você pode trocar o mão pé boca, tá, gente? Por qualquer outra coisa. Por botox, por varizes, por infarto do infarto agudo do miocárdio. Você pode trocar por qualquer coisa da sua área, tá? Nesse momento você vai fazer 3 a 4 stories, porque você vai fazer 3, mais ou menos, enquetes, 2 a 3 enquetes e finaliza com uma caixinha de pergunta. Nesse momento, o que você está fazendo? Trocando com as pessoas. Vocês concordam comigo que para alguém responder sim ou não é muito mais fácil do que alguém digitar uma caixinha, uma resposta numa caixinha? Então, como que você ativa, né, a vontade da pessoa responder uma caixinha? Antes, você vai tentar facilitar a interação para ela. Por isso que a gente recomenda que no início você faça enquete. Porque aí a pessoa só vai clicar sim, não, e ela está participando ali da conversa.
até o momento que você fala, me fala mais sobre isso. Qual que é a sua dúvida especificamente sobre tal assunto? Então não faça também, gente, ninguém responde minha caixinha. Cara, como é que você tem feito isso? A ideia é que você crie, né, uma história, que você consiga envolver a pessoa nessa conversa, nesse assunto, e depois dê voz a ela. Se você é a pessoa que chega, não faz story nunca, aí vai lá, abre um story e fala: olha só, gente, manda mensagem hoje aqui sobre, sei lá, sobre assuntos relacionados a dermato, tá? Então, o que você tiver de dúvida, manda aqui que eu vou tirar a sua dúvida. A chance de você ter resposta é menor, porque as pessoas elas não foram envolvidas naquele assunto, elas não participaram de um diálogo com você antes disso. Então a recomendação é essa: apresenta um assunto, faz enquete, põe caixinha, isso em 3 a 4 stories pelo menos. Clara, eu quero fazer com 10 stories. Tá tudo bem. Eu tô colocando aqui um mínimo viável para você ter resultado. Não adianta, como eu falei, você achar que vai ter resultado fazendo 10, 20 stories de manhã. E aí, ao longo do dia, ufa, tô resolvido o problema. Vai passar uma semana, um mês, um ano, você não vai ter resultado, e aí você vai falar assim: sabia, tá vendo? Para mim isso não adianta. Para mim, mexer com rede social é balela, não funciona mesmo, meu público não é focado nisso, na minha região não é assim, e aí você começa a criar um monte de mentira na sua cabeça, simplesmente porque você não fez a coisa como ela deveria ter sido feita. Então, essa é a rotina de manhã. E aí, uma terceira recomendação é o seguinte: com certeza, se você está começando, você vai ter pouca resposta nas suas caixinhas. Nada impede que você faça perguntas para você mesmo. Não é feio fazer isso, não, tá? Quando você vai num casamento, quem abre a pista de dança? Não é o noivo e a noiva? E chamam depois os convidados para dançar? É mais ou menos isso quando você faz uma pergunta para sua caixinha. E nesse momento, caso você faça isso, eu recomendo que você faça logo de manhã. Então, fez a sequência de 3, 4 stories, abriu caixinha, coloca lá uma pergunta bem comum, uma coisa bem frequente que você ouve dos seus pacientes e aproveita para já responder. Porque ali você já está mostrando como que você, né? Como é que vai ser o esquema ali das respostas? Se possível, faça uma resposta bem, né, detalhada, uma coisa bem, uma entrega mesmo para quem está te ouvindo, porque aí você vai alinhar, olha, me perguntou, eu respondo de uma forma bacana. Isso incentiva com que as pessoas perguntem na sua caixinha, tá? Então isso seria a rotina de manhã. Na hora do almoço, faz 1, 2 stories pessoais. E aí pode ser story o quê? Caramba, gente, olha, hoje eu não vou conseguir parar para almoçar, porque, meu Deus, tá uma confusão super agitada aqui no consultório. Você tem esse hábito de pular almoço? Sim ou não? Já colocou ali mais uma enquete. Nossa, eu vou contar com a sorte, né, de ter uma equipe legal que foi comprar para mim um lanchinho na rua e daqui a pouco já volto a atender. Meu Deus, hoje está realmente muito agitado por aqui. Cara, fez 1, 2 stories pessoais. Bacana. Aproveita para responder mais perguntinha, mais 2, 3. Então você vai ver que na hora do almoço, cara, você vai ter feito de 3 a 5 stories. É coisa rápida. 3, 5 stories, você não vai gastar 5 minutos. Eu te desafio que você, né, que não tem tempo, que diz não ter tempo, eu duvido que você não perca na hora do almoço pelo menos 5 minutos olhando o Instagram alheio ou o YouTube alheio, só fuçando, olhando ali, realmente se entretendo. No momento que você entende a importância que a rede social tem para o teu negócio, você sai da posição de audiência para ter o entretenimento para fornecedor desse entretenimento de informações. Então, você não tem tempo? Distribua melhor o seu tempo. Pare de ficar olhando caixa de e-mail que não interessa, olhando lá feed de pessoas que não fazem o menor sentido para você. E antes de mais nada, opa, eu tenho meu compromisso com o meu perfil. Então, eu vou fazer aqui 2 stories pessoais que a Clara falou, vou responder mais 2 caixinhas de perguntas. Agora sim, eu posso perder meu tempo ali fazendo outras coisas, visitando outros perfis, tá? Na hora da tarde, gente, tá terminando o consultório agora. Poxa, faz mais 1 ou 2 stories pessoais. Faz mais 2 ou 3 respostas de perguntas. Aqui você pode fazer algum relato, você pode criar isso como uma rotina. Lembra que eu falei de criar uma rotina? Escolhe o melhor caso que você teve no consultório e descreve ele nos stories, divide com as pessoas. Claro, não identificando quem está ali sendo descrito, né? Você não precisa falar sexo, idade, onde mora, quantos filhos tem, o nome dos filhos, não. Mas você pode falar, gente, olha, o caso, você pode criar um bloco sobre isso, né? O caso do dia. Nossa, gente, hoje o caso do dia que eu vou descrever com vocês, contar para vocês, foi uma paciente que, olha, eu fiquei surpresa.
nossa, paciente de meia idade, sabe? Chegou aqui no consultório reclamando disso, disso e disso. Pô, na hora eu pensei, poxa, que isso se enquadrava em tal situação, resolvi pedir uma série de exames, conversei mais com ela. Então, olha, eu acho que essa pessoa hoje foi ajudada por mim, pelo meu trabalho, isso é muito gratificante. Caramba, você já fez aí 2, 3, até mais do que eu propus de stories, fazendo esse caso do dia. Você pode criar isso como uma parte da sua linha editorial. Eu vou ter um caso do dia sempre. Porque qual a vantagem, gente? Você traz história, história das pessoas, né? História conecta, porque outras pessoas da sua audiência que tenham aquela história similar vão se reconhecer. Você mostra que isso é outro gatilho mental, que é da prova social. Você está provando que você tem ali um fluxo de pacientes que você ajuda, que você dá assistência. Então, você consegue agregar várias coisas apresentando um caso, relatando, né, contando uma história de um paciente, tá? E, não menos importante, para final de noite, você pode responder mais caixinhas de pergunta e fazer o ritual da boa noite. Como é que termina o seu dia? Ah, não, claro, meu dia termina meditando. Ah, não, claro, meu dia termina lendo, tomando um chá. Ah, não, meu dia termina, nossa, na hora que eu coloco o meu filho para dormir. No nosso caso aqui agora é assim, né? A gente coloca a Evinha para dormir, ufa, agora dá para a gente ler alguma coisa e se preparar para dormir também. Você vai identificar o que encerra o seu ritual, né, do seu dia, e você pode compartilhar esse ritual. Ai, Clara, mas vai ficar repetitivo. Vai ficar repetitivo e é assim a vida mesmo, né? Todos nós temos uma rotina, por isso que se chama rotina, né? A gente sabe o que vai fazer no almoço, depois de ter feito algo de manhã e por aí vai. Então não se cobre não ter rotina. Recomendações finais, 4 recomendações finais, tá? Comece aos poucos. Clara, não faço story, tenho maior vergonha, não consigo colocar a minha cara. Nossa, não gosto. Cara, começa fazendo com a sua voz, começa mostrando alguma coisa do seu consultório e descrevendo. Aos poucos você vai ficar mais à vontade. Então se permita começar aos poucos, tá? Segunda coisa, seja você mesmo. Ah, não, agora eu vou fazer story, então eu tenho que me maquiar, eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que... Cara, não vai funcionar, você não vai conseguir manter isso a longo prazo. Então se permita ser você, com as qualidades que você tem, com os defeitos que você tem e por aí vai, tá? Terceira coisa, não seja o seu pior hater. Então, não seja tão crítico com você, seja gentil com o seu processo. Se você está começando agora, não se compare. Ah, comigo, por exemplo. Ah, Clara, mas você fala tão direitinho, nossa, você improvisa bem. Cara, eu faço story, eu faço live diariamente. Ah, mais de um. A gente faz desde 2019 pelo Descomplique, pelo meu perfil da Clara, o pessoal profissional, eu faço desde 2015. Cara, tem 7 anos. É claro que uma coisa seria absurdo se eu não ficasse mais à vontade diante das câmeras depois de 7 anos fazendo isso. Então, não seja um hater da sua apresentação se comparando com alguém que já está há muito tempo fazendo aquilo. Pega stories meu antigo. Stories você não vai ter como, mas pega vídeo meu antigo. Caraca, era super travada, super envergonhada. E tá tudo bem. A gente está aqui para evoluir, para progredir mesmo. Agora, não seja seu pior hater e não permita se deixar levar por haters próximos a você, familiares, amigos próximos. As pessoas, muitas vezes, de forma muito assim velada, elas jogam piadinha, elas te criticam e não sabem o mal que elas podem estar te fazendo. Então, alguém te falou ali alguma coisa muito velada e que te chateou, fala com esse amigo abertamente, fulano, olha, eu tô começando, tô super envergonhado, nossa, tô matando um leão por dia para conseguir fazer esse trabalho porque eu entendi a importância que ele tem. Posso te pedir, se você realmente gosta de mim, para você não fazer mais esse tipo de piada? Acabou. A pessoa vai ficar envergonhada de ter feito alguma piadinha com você. Ou se você achar melhor deixar de mão e não falar nada, tudo bem, mas se for algo que esteja te limitando ou que você encare, que possa, né, te impedir de continuar seguindo a fazendo, cara, conversa com a pessoa, abre o jogo, tá? Se ela gostar realmente de você, ela vai repensar e falar: poxa, realmente, que atitude imatura que eu estava tendo de zombar, de sacanear esse meu colega, tá? E quarta coisa, veja essa atividade, né, de produzir conteúdo, de estar nos stories, como parte do seu trabalho. Enquanto você ver isso como algo extra, algo que você não precisa se preocupar, algo que perda de tempo, meu Deus. Enquanto você ver dessa forma, você vai deixar de lado e você vai estar sacrificando o resultado. Você vai estar sacrificando captação, prospecção de pacientes. Então entenda que isso é seu trabalho, faz parte.
Ah, Clara, então tem que fazer 4 vezes por dia stories? Cara, eu vou deixar 10 minutos de manhã, 10 na hora do almoço, 10 à tarde, 10 à noite para isso. 40 minutos do meu dia vai ser destinado a esse trabalho. E aí eu posso garantir para você que isso vai te trazer resultado. Não vai ser aquele resultado que semana que vem vai ter 10 pacientes de primeira vez batendo no seu consultório. É um resultado mais lento, porém ele vem. E ele vem com o paciente certo. Ele vai vir com um paciente que já se identificou com você, que já fez aquela paquera inteira através das redes sociais, que ele viu qualidades em você que justificaram para ele marcar uma consulta para que você cuide da saúde, da doença dele. Então é um paciente mais alinhado, um paciente muitas vezes fã do seu trabalho, da sua rotina, um paciente que já te admira. E isso, gente, é incrível, porque a chance desse paciente fidelizar ela é muito maior, a chance desse paciente sair satisfeito com o seu trabalho é muito maior. Então, realmente, só existem vantagens em fazer esse trabalho nas redes sociais. E aqui, encerrando essa aula, né, de ideias para você postar nos stories. Qualquer dúvida que você tenha, nosso aluno do Descomplique, deixe como comentário desse vídeo. Coloque na nossa comunidade do Facebook também para que a gente possa estar esclarecendo. Um abraço, até mais!